Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Começando mais uma websérie Novo Olhar. Meu nome é Camila Tersaroli. Eu sou uma das coordenadoras do CAE na Real PTE, mas hoje eu estou aqui como uma guardiã de sonhos. Hoje nós teremos mais uma entrevistada, uma ex-aluna nossa, mais um talento para falar com a gente. Ela vai estar entrando em breve. Para você que não conhece, está assistindo pela primeira vez, nós somos um programa de trabalho educativo, conhecido como CAE na Real PTE. Nós preparamos os jovens para o mercado de trabalho. Antes da pandemia, ficávamos alocados no Centro Social e Educacional Sal da Terra, próximo a Sabará. Somos financiados pela Fundação Heidenreich, uma fundação alemã. A Susan já chegou. Quando ela mandar a solicitação, eu já vou aceitar ela aqui. Só um minutinho que ela já entra. Bom dia, Susan. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô bem. Que bom. Perfeito. Estava aqui me apresentando, Eu mas vi vamos começar. Que saudade. muitas. Eu esqueci o nome. Renata, Tiene. Renata e a TM. Daqui a pouco elas estão por aí. Se der, Ai, né? que Porque elas estão em maravilha. aula agora, né? Mas se der, Sério? elas dão uma entradinha. Mas é aula do PTE? Não, a Rê é aula da escola, né? É verdade. Tem as aulas online. Tem as aulas online, tá? Mas assim que der, elas dão uma olhadinha e comentam. Fica tranquilo. Vamos lá, Susan. Primeira pergunta bem básica. Como que você conheceu o PTE? Ó, como vocês são muito conhecidas, têm um histórico maravilhoso, uma Ah, amiga da minha mãe conhecia o trabalho de vocês. Não era em si da ONG Sal da Terra. Não aham. era em... Tá escutando direitinho? Dá pra escutar direitinho? Dá, eu tava com ele baixo, já aumentei. Aí uma amiga, não, ela não, parece que ela não conhecia a ONG, mas ela conhecia a Renata, Ah, porque elas trabalham na mesma escola, né, que é no União. certo. Uma Uhum, amiga da minha mãe chamada Janaína. ok. Essa amiga, aí parece que a Renata comentou alguma coisa, né, com a Janaína, ou então viu alguma coisa e a Renata e a amiga da minha mãe entrou em contato com a minha mãe e comigo e Uhum. a gente conheceu, ela explicou direitinho como funcionava. Ela, na verdade, ela não sabia muito, mas ela pediu para mim entrar em contato, eu entrei, eu comecei a me achar. Ah, que legal. E aí Aí eu você consegui, foi. Que aí eu legal. Aí, fui com a minha mãe fazer a matrícula, aí eles me explicaram. No dia que eu fui fazer a matrícula, né, com a Lilian, ela já me explicou basicamente como que funcionava, sabe? Por cima, assim, porque hum, no dia da aula ela falou que os professores conseguem explicar melhor como funciona. Que foi no sei. dia, né, da primeira aula que vocês conseguiram explicar melhor. Entendi, que legal. Então você já foi meio sabendo o que ia ter pela frente. Isso, E como que foi. foi a experiência lá dentro? Ó, primeiro que a gente chega sem nenhuma noção, né? A gente chega sem nenhuma noção de nada, de nada, de nada. Porque até então é uma experiência nova, né? É uma experiência nova que vale a pena aprender. Então a gente foi, todo mundo era muito tímido, né? Eu e minha turma, muito tímido, que a gente chegou ali por volta dos 15 anos. Né? A gente tinha 15 anos quando a gente entrou na nossa turma, tinha a maioria 15 anos, só tinha um menino que tinha Aham, 18. sim. E aí todo mundo era muito tímido, né? Quando era pra gente se apresentar, falar o nome, de que escola a gente veio, era um sacrifício danado. Era aquela coisa, a gente falava assim, toda parada, toda intacta, com vergonha.
né? E foi uma experiência muito boa, porque conforme o tempo foi passando, né, as aulas foi passando, assim, gente, cada aula tem um tem um fundamento. Não era uma coisa Aham. bagunçada que elas chegavam lá e tentavam fazer alguma coisa assim rapidinho. Cada aula tinha um, como que eu posso falar? Pauta. Tinha seu roteirozinho que tinha que ser dado pra gente aprender melhor, né, as coisas. Então tinha aula que a gente aprendia a conversar, tinha aula que a gente aprendia as dinâmicas, tinha aula que a gente aprendia novas coisas, tinha aulas que a gente recebia pessoas, né, na sala de aula que ajudava a gente muito, muito. E conforme o tempo, a gente foi perdendo a vergonha, porque a gente começou a conhecer, né, um ou outro mais, a gente foi começando a conhecer o pessoal que dava aula pra gente mais, né? E foi, a gente Uhum. começou a pegar intimidade mais. E com isso a gente foi aprendendo, né, que não precisa ter vergonha para você falar esse tipo de coisa, porque assim, é uma coisa que dá aquele friozinho na barriga, ok, porque nós somos seres humanos, a gente sente as coisas. Mas só que é Sim. uma coisa que a gente precisa se acostumar, porque é normal, porque um dia a gente vai precisar fazer isso, não é nem questão de eu não quero, a gente vai necessitar fazer isso. Querer fazer isso também. Querer, tem que querer. Porque se a Querer, gente verdade. não querer, porque tem alunos que não quer e aí não vai, né? Mas quem quer, com certeza vai. Que máximo. Você tá super, super didática aqui falando. Oi? Aquela menina que chegou e não apresentava com medo. Eu não Olha só. apresentava nada, gente. Era um sacrifício muito grande eu levantar e aprender uma coisa. Tanto que elas perguntavam as coisas, tinha pessoas que levantavam a mão para falar e eu tinha que esperar elas apontar o dedo para mim levantar e falar. É isso mesmo. Que mudança. Era Suzy, desse jeito, foi. você comentou várias dinâmicas lá dentro. Então, cada dia tinha uma pauta diferente para ser trabalhada. Isso. Além disso, tinham os jobs, né? Como que foi para você o trabalho do job? Fazer a rotação, ficar em tal setor, fazer uma autoavaliação, trocar equipe? Como que foi? Olha, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu no PT, uma das primeiras coisas, e assim, eu acho que é essencial, que é o quê? A gente aprender a trabalhar com pessoas diferentes. Porque tem pessoas que não é do nosso jeito, tem pessoas que não vai agradar a gente 100%, mas é ali o trabalho, né? O nosso trabalho. Então a gente tem que aprender, mesmo não querendo, mesmo não gostando da pessoa, a gente tem que aprender a lidar com aquela pessoa. A gente tem que aprender a conviver com aquela pessoa no dia a dia, mas nas questões de trabalhos mesmo, né? Então foi uma então foi uma experiência muito nova, né? Muito boa também, porque a gente aprendia a conversar com as pessoas diferentes, porque a gente não tinha, na nossa equipe, não tinha as mesmas pessoas sempre, ia trocando, né? Então a gente aprendia, vou logo falar assim, a gente era obrigada, mesmo a gente não querendo, a gente era obrigada. Assim, por questão da situação mesmo, sabe? Não era nem os professores que obrigavam, era por questão da situação mesmo. A gente tinha que lidar bem com as pessoas, conversar bem com as pessoas. A gente Sim. tinha que aprender a organizar direito as pessoas. Por muitas vezes tomar frente também de alguma coisa, tomar frente de alguma decisão, de alguma organização, né? Então, isso acaba sendo uma experiência boa que, querendo ou não, a gente leva para nossa vida, né? Suzy, muito bom você tocar neste assunto, né? Que você falou que a gente era obrigado. Mas o legal de falar dessa palavra é porque vocês eram obrigados por si mesmos para Por mostrar resultado e Exatamente. autoavaliação, porque vocês auto se avaliavam no final de cada mês. Vocês davam para Isso, vocês as suas notas. Mas a gente no primeiro dia passava o job, explicava o que era cada um e acabou. Não cobrava era se você estava complicado. fazendo, se alguém do grupo estava fazendo, vocês resolviam entre si, não é mesmo? Então, era uma coisa assim, no dia de trocar os trabalhos, no dia de trocar os jobs e, né, trocando as pessoas, a gente era explicado pra gente só o que a gente tinha que fazer naquela semana.
naquele mês. Era só era explicado o que a gente tinha que fazer, né, na folhinha. Uhum. E na hora do vamos ver, na hora que vai acontecendo as coisas, é com a gente. É claro que vocês ajudavam, né? Explicavam pra gente, dava dicas e conselhos de como a gente tratar tipo de pessoa, certas situações, mas é com a gente, questão de decisão, de escolha, trabalho também. Porque vamos supor, a minha equipe era formada por 4 pessoas, né? Vamos dar um exemplo. E só fazia 2 pessoas o trabalho e outras 2 não faziam. Só que por conta dessas 2 outras pessoas que não faziam, a gente ia deixar o trabalho e não fazer. A gente tinha que, é como eu falei, né? A decisão, a escolha, né? Dar um passo à frente. A gente tinha que fazer essas coisas, tinha que organizar o que tinha que ser organizado, né? E fazer o que tinha que fazer. Mas depois, minha Nossa Senhora. Tá, mas Esquenta não. tá. Mas depois tinha as avaliações, né? Depois a gente mesma avaliava tudo, então era uma coisa que era de se preocupar, né, da pessoa não estar fazendo nada, mas ao mesmo tempo não, porque ao mesmo tempo a gente sabe que depois ia ficar tudo tranquilo, né? O nosso trabalho a gente, a gente fez, né? Uma coisa que eu aprendi no PT também, uma vez que eu tava brava, muito brava, porque uma pessoa não fazia o trabalho direito, e quem fazia era só eu e mais uma pessoa, eu fiquei muito brava, muito brava. Eu não lembro ao certo se eu conversei com você ou eu conversei com a Renata. Provavelmente eu acho que eu conversei com a Renata. Uhum. Que eu falei que eu tava muito brava com essa pessoa, que essa pessoa não fazia nada e que eu não queria mais ficar em nenhuma equipe com ela, não queria mesmo. Né? Que foi quando ela me explicou direitinho que não é assim a gente querer, é o trabalho. Se fosse um trabalho, e ela falou assim também que a socialização no meio do trabalho, a gente não pode ficar com cara feia, não pode ficar expressando, né, o que a gente está sentindo para a pessoa. Agora, se fosse um meio assim mais pessoal e a gente não querer conversar com a pessoa, ela falou assim que não tem problema, que é nosso, da nossa vida pessoal. Agora, no trabalho, a gente tem que conviver, a gente tem que conversar, tem que organizar as coisas, tem que fazer o trabalho que tem que ser feito. Exatamente, muito bom, Suzy. Você aprendeu direitinho. Você falou que das dinâmicas, né? Então, Uhum. dentro do PTE, nós trazemos muitas dinâmicas, né? Vocês chegam lá, às vezes, dá o horário, a gente fala, ó, levanta da cadeira que a gente vai ficar lá embaixo e vai fazer uma dinâmica. Vamos Isso, na correr, vamos sala, tinha dinâmica lá embaixo. E eram sim. umas dinâmicas, gente, muito legais mesmo, que às vezes você poderia. Porque às vezes, né, tinha dias, vamos supor, um dia antes ela falava pra gente, ó, amanhã vai ter dinâmica. Não era uma coisa assim, dinâmica amanhã. Não, a gente gostava muito, era uma coisa legal, né? Era uma aula divertida, que a gente É, aprendia muito na prática, hein? muito bom. Saudades das dinâmicas presenciais, gente. Mas Muita saudade. continuando. E eu tenho uma coisa que você chegou para mim um dia e me tocou muito, me deixou muito feliz, foi que durante o PTE você se candidatou a uns estágios, né? Foi, E em uma dessas entrevistas que você foi e passou, né? Você vai contar com detalhes foi, pra gente, mas uma dessas você chegou no PTE, você veio correndo para mim e falou: Camila, foi. você não sabe o que ela passou pra gente. Conta pra gente, conta pra todo Ó, mundo foi como que foi. assim. Primeiro, né? Foi assim. Foi quase no finalzinho do PT. Era um tempo onde faltava, assim, menos de um mês pra gente se formar. Uns 15 dias, vai, pra gente se formar, né? E foi quando eu já tava, assim, não experiente, mas eu já tinha aprendido tudo que o PT Eu tinha tinha pra uma falar pra base. gente. Já tinha uma base, né? A gente já tinha passado por várias dinâmicas, a gente já tinha passado por várias conversas, várias aulas, então eu já tinha uma base do que fazer, né? Sim. Então foi quando eu recebi uma proposta de um amigo da minha mãe, que por acaso é da mesma família da amiga da minha mãe que me indicou o PT, né? São irmãos. Eu recebi uma proposta, né? Que aí eu tinha que, como se fala? Assinar, né? Os meus dados direitinho.
que uma empresa tem um projeto onde a gente faz estágios e onde tem aulas também, vai, porque a gente aprende, né? De manhã tem as aulas técnicas, e de tarde a gente vai para a prática, né? Basicamente. E aí, né, eram várias etapas, né? Essa seleção, várias etapas. Tanto que eu chegava para Camila e falava: Camila, eu não sei o que eu vou fazer. É dinâmica disso, entrevista disso, prova disso, conversa disso, que eu não sei. Bem puxado. Aí foi. Aí eu fiz a. Aí foi no dia que eu fiz a prova. No dia que eu fiz a prova, eu saí da prova e já fui pro PTE, né? Porque a prova foi de manhã. E o PTE sempre era de tarde, então todas as vezes que eu ia, né, nessa empresa para poder fazer o resto do processo seletivo, depois já era o PTE, então eu já chegava contando para a Camila como foi. Aí eu fiz a prova, né? Aí foi assim, eu fiz a prova numa quarta. Eu fiz a prova numa quarta e quando foi na segunda da outra semana, eu já tive o resultado. Né, que aí eu passei, que tinha em meio a 300 e poucas pessoas, eu consegui passar na prova escrita, né? Exatamente. Aí ficou eu e mais 110 pessoas, né, que passou nessa prova. Aí depois passaram isso, aí passou umas 2 semanas, aí tinha a dinâmica. Que a dinâmica foi o que o PTE mais me ajudou, né? Porque tinha a questão de comportamento, de como conversar, de como se vestir, e o PT passa tudo isso, o que fazer, o que falar, não gaguejar, essas coisas, o PT fala tudo isso. Então tinha essas coisinhas. E uma das coisas que a gente aprendeu no PT foi assim, nossa, não sei o que aconteceu, parece que foi alguma coisa, porque pouco tempo antes, poucos dias antes, o PTE tinha passado uma dinâmica pra gente, onde foi a TM que fez essa, né? Foi a TM que fez essa. Ela chegou de surpresa nesse dia, passou essa dinâmica e saiu. Foi uma coisa assim, que era pra ser algo, não é algo simples, né? Que tudo lá foi importante, mas que deu resultado. E aí ela passou e a dinâmica foi assim. Ela falou assim, quando ela vai dar dinâmica, ela é muito séria. Ela é muito séria, então ela chegou no meio da sala, deu boa tarde pra gente, conversou com a gente e falou: se eu desse, era 100 mil reais, né? 100 mil reais. Se eu desse uma mala de dinheiro de 100 mil reais pra vocês e colocasse aqui em cima da mesa pra vocês, o que vocês fariam, né? O que vocês fariam com esses 100 mil reais? E detalhe, antes dessa dinâmica, o PTE, né, os professores já iam conversando com a gente sobre questão de trabalho e o que fazer com o dinheiro, né, investir e não gastar com coisas à toa. Investir, né, é a palavra certa. Uhum. E aí ela pediu pra gente escrever numa folhinha, né, e pediu pra gente escrever numa folhinha como que a gente gastaria o dinheiro, né? Aí teve pessoas que falavam que investir em curso, investir em, como se diz, em algumas coisas materiais, né? Alguns sonhos que a pessoa tinha, essas coisas. Eu tenho anotado até hoje o que vocês investiram aquele dia, sabia? Nossa, que legal. Te mando. Tá bom. Aí a gente escreveu, né? Eu não me lembro ao certo o que eu escrevi, o que muitas pessoas escreveram, mas eu lembro que eu tinha colocado que eu ia investir em curso, que eu ia investir em coisas que mais pra frente o dinheiro me retornaria, o dinheiro ia vir de novo, né? Aí eu escrevi isso e eu lembro que depois a TM, ela falou pra mim que a minha resposta foi muito boa, né? Que geralmente pessoas inteligentes usaria esse dinheiro para investir em algo que depois, no futuro, o dinheiro retornaria, né? E eu fiquei muito feliz, né, que ela tinha gostado da minha resposta. Aí ok. Aí depois, né, passou umas 2 semanas, aí eu tive essa dinâmica. E a dinâmica era o quê? Sentaram numa mesa comigo um monte de aluno e ao mesmo tempo eu já não tava eu não tava com vergonha, eu tava nervosa, com medo de errar alguma coisa. Isso que tava acontecendo. Aí
A mulher falou assim, muito séria comigo também, igual a tia me fez. É bom ela ser séria. É bom a tia me ser séria às vezes, porque a gente aprende. Aí, é, aí a mulher chegou, né, e falou assim: se eu te desse agora R$ 100.000, o que você faria com esse dinheiro? O que você compraria? Quais são os seus objetivos, as suas metas? O que você faria? Né? Aí eu falei que eu investiria. Falei a mesma resposta que eu dei no PTX. A tia me gostou, então eu falei. Então eu falei. Eu falei, eu investiria, né, em cursos, em faculdade, em coisas que no futuro o dinheiro me retornaria com a minha. O dinheiro retornaria, né, com o meu investimento, que eu investi em curso para aprender e depois, com o que eu aprendi, trabalhar e o dinheiro retornar, né? Foi dessa forma que eu pensei. E aí eu falei isso para ela e ela até conversou comigo depois, riu. Aí eu fui embora, né, da dinâmica. Aí quando foi. E o resultado era bom, porque o resultado saía uma semana depois. A prova eu fiz, aí uma semana depois eu tive o resultado. Aí a dinâmica foi a mesma coisa, né? Eu fiz e depois de menos de uma semana eu já tive o resultado, né? Que eu passei também. Uhum. E aí foi quando eu fiquei entre os. Aí eu passei nessa dinâmica. As cento e poucas pessoas que eu passei na prova foi para essa dinâmica também, né? Só que só passaram 35. 32 pessoas só passaram, né? E eu passei. É. Aí depois, aí demorou, tanto que depois eu fui fazer a entrevista mesmo com a mulher, porque ela queria conversar com a gente, saber um pouco da nossa situação. Eu já tinha me Aham. formado no Foi, eu já foi tinha me mesmo. formado no PT nessa época, que eu Foi fui mesmo. fazer, né? Que depois que eu passei de verdade, que eu te mandei a mensagem, né? Mas a gente não tava Foi. indo mais no PT. Não, já Aí tinha depois formado. foi. Aí depois, né, depois a dinâmica, aí passou um mês. E aí teve a. Eu lembro que eu comecei a fazer esse processo seletivo em setembro. Em setembro, onde as nossas aulas ainda estavam acontecendo, né? Comecei a Sim. fazer em setembro, e aí depois eu me formei em outubro, né? Foi em outubro? Ou em Não, dezembro? Foi dia dezembro. 12 de dezembro. É. Depois a gente se formou, né, em dezembro, e eu só fui saber o resultado em fevereiro. Em fevereiro Sim. eu fui saber o resultado da minha entrevista. Demorou um pouquinho, porque é questão de. Tem que. Na risca, né? Eles lá. Aí, Sim. aí eu passei novamente, que foi quando eu tinha certeza, né? Que eu passei em tudo. E aí eu Uhum. mandei a mensagem pra você, né? Pra Camila. Foi. E, e é uma coisa que, assim, por isso que eu falo, é experiências que a gente passa no PTE, né? A gente aprende coisas que a gente vai lembrar, que a gente vai levar pra vida toda. Sim. Por isso que é bom, assim, a gente ir, sentar lá e prestar atenção e querer fazer o curso. Pois é, imagina só, nesse contexto, né? A Hum, diferença de uma semana, 15 dias, você fez a mesma dinâmica em lugares diferentes. foi. Imagina se você não tivesse se empenhado e pensado para fazer no PTE. Quando chegasse lá na entrevista e a psicóloga falar para você a mesma dinâmica, aquela que você fala, não vou fazer porque é bobagem, como será que ia ficar a sua cabeça para participar daquele processo seletivo, né? Isso. E uma coisa que eu fiquei muito nervosa quando a psicóloga lá do serviço do estádio estava conversando comigo, eu ficava muito nervosa em errar alguma coisa. Só que antes, dias atrás, enquanto eu ia ainda fazer a dinâmica, né, que ainda estava tendo as aulas do PTE, a gente teve Sim. uma dinâmica também que era a coisa do errar. A dinâmica do certo ou errado lá. Que foi, a Foi. gente tinha que. A tia me passava várias coisas pra gente fazer. Bater palma de uma certa forma. E no final, tinha, né, por trás de tudo isso, algo pra ela falar pra gente. Que era o quê? Que a gente não pode ter medo de errar. Uhum. Né? Ela sempre explicou isso pra gente, que a gente não pode ter medo de errar, porque a gente não sabe das coisas. Então a gente não pode ter medo de errar. Então, se a gente não sabe alguma coisa, a gente tem que perguntar. A gente tem que aprender primeiro, né?
Não pode ter medo de errar. Com certeza, com certeza. Suzy, você já contou pra gente como que era o job, como foi para você, das aulas, das aulas, dos voluntários que sempre apresentaram lá temas diferentes. O que que marcou para você que você leva para a vida? Assim, qual foi o tema, o assunto ou a dinâmica que falou, cara, isso aqui eu vou levar? Então, teve muitas, muitas. Cada semana era uma diferente, né? Eu não lembro muito bem dos voluntários que ia ajudar, que ia dar, conversar com a gente, né? Tranquilo. Mas tem uma dinâmica que eu gostei muito, que foi com a TM também. Que era que a gente fazia pequenos grupos, né, na sala, e ela deu um certo tipo de material com a gente, pra gente, e a gente tinha que colocar o ovo, e o ovo não podia quebrar. Sei. E a gente, meu Deus, como que a gente vai fazer isso e o ovo não vai quebrar? Que ela ia jogar de uma altura que com certeza o ovo ia quebrar. Só que o que? Sim. Ela falou pra gente que não podia quebrar o ovo. Não podia Uhum. quebrar o ovo de ninguém. Não era o meu e do meu grupo. Não podia quebrar o ovo de ninguém da turma, da nossa turma, né? É. Aí eu e o meu grupo tava ali, ó, fechadinho, só a gente tentando, né, criar uma forma, uma solução para quando a tia Cuidar me do seu jogar o ovo ovo. no chão, não, não quebrar. E a gente tava ali, Uhum. tentou, tanto que aí a gente conseguiu fazer uma forma para quando ele cair, ele não quebrar, né? Aí a tia me jogou e o nosso não quebrou. Só que o quê? De outras pessoas quebraram, só que era da nossa turma. Foi quando a tia mencionou pra gente que a gente tem que trabalhar em equipe. Por mais que ali eu e mais duas pessoas que estavam no meu grupo, a gente conseguiu, e as outras pessoas que é também da nossa turma? A gente Vocês tinha que eram ir uma lá ajudar. empresa. Então, a Vocês eram gente uma era uma empresa, né? exatamente. Que ela até Cada tinha um no falado, setor. isso, que ela até tinha falado, vocês são uma empresa. Porém, vou separar vocês em setores diferentes para vocês, né, resolver. Ela falou assim, para vocês resolver, eu quero uma solução. E foi quando e isso foi muito bom porque eu aprendi, né, a gente tem que trabalhar sempre em equipe. A Agatha lembrou, ela mandou um rostinho de apaixonada aí. Ela lembrou da dinâmica também. Não, verdade, essa dinâmica foi bem legal. E qual foi. Aí a mensagem disso foi que te marcou. Foi. Que legal, que legal. Suzy, agora pensando nesse momento de pandemia, né? Você teve a oportunidade de fazer o PT presencial, né? Você Sim. teve as dinâmicas. Esse ano nós começamos um novo PTE, mas devido à pandemia chegamos a ter poucas aulas, umas duas, três no máximo. E estamos fazendo tudo online agora. Tudo online. E o Hum, próximo semestre será todo online. Que dica que você pode dar para os próximos jovens que vão entrar, que estão passando por este momento, como todo mundo, de pandemia, mas vão fazer o PTE ainda assim de maneira online? se empenhar, né? Porque, assim, até nas aulas físicas tem que se empenhar. E não é porque tá sendo online que a pessoa vai deixar de lado, vai desmerecer, que é uma coisa que a gente aprendeu também, né? Que por mais que a gente não era uma coisa particular, não era uma coisa assim. Paga, né? Que as pessoas conhecida paga, não é porque é assim que a gente tem que desmerecer as coisas, a gente tem que dar valor, porque é o quê? Uma oportunidade, né? Que é conhecimento, que era uma coisa que que vocês e a tia me falava muito, que é conhecimento, né? Que ninguém consegue comprar os nossos conhecimentos. Não. Aí se empenhar, tentar aprender, a assistir as aulas e no que tiver dúvida perguntar, porque assim, quando a gente tem dúvida, a gente tinha que perguntar, né? Era uma coisa que a gente aprendia muito, que às vezes eu ficava com dúvida e não perguntava, e eu errava, e não pode ter medo de errar, você tem que perguntar para você aprender primeiro. Né? Sim, Então, é perguntar, se empenhar, e o que você na prática também, tem coisas que a gente tem que fazer na prática, né? sim, Fazer muitas coisas na prática, o que falar, o que ensinar, as dicas, conselhos, e praticando. com E querer, certeza. né, também.
É bom as pessoas se sentirem na obrigação de querer. Exatamente, muito bom. Sabe o que eu lembrei agora? Oi. Apesar da gente estar fazendo PT agora online e vocês faziam presencial, nós tínhamos um acerto. Vocês faziam 2 cursos online por mês, lembra? Né? A gente sempre teve essa preocupação de que o aluno, né, de que o jovem comece a ser autodidata. O futuro é ser autodidata, né? Então, a gente já trabalhava isso em vocês antes da pandemia, e agora com a pandemia vai ficar muito mais forte. Então, quem se empenhou naquela época no estudo online hoje já vai ter um pouquinho menos de dificuldade do que outros, mas como foi para você? Todo mês você tinha 2 cursos online para apresentar, né, para estudar sozinho em casa. Como que foi essa parte online? Ó, primeiro que é corrido. Muito corrido, porque o que acontecia, né? Que eu fazia o meu curso de segunda e quarta, né? E era corrido, porque eu estudava de manhã, e aí eu chegava em casa 12h40, 1h. Aí eu já tomava banho, me apressava, corria pra chegar no PTE às 2h da tarde. Sim, Aí era o PTE, né? Das 2 às 5h15. Era das 2 às 5h15? isso. Das Das 2 às 5h15 e eu acabava chegando em casa umas 6h. 5h40, 5h50 eu chegava em casa. E aí tinha coisa do PT pra fazer e da escola pra fazer. Sim. Ok, e dia de segunda e quarta eu fazia o PT e terça e quinta eu fazia o inglês. Verdade, você fazia o inglês na ONG, né? E no sábado eu fazia informática. Então, Super. então na minha semana eu tinha que fazer coisas da escola, coisas do PTE, coisas do inglês e coisas da informática. E Sim. coisas dos cursos online. Porque a gente se inscreve nos cursos online e tem um prazo. Se passar esse prazo, o curso é cancelado. Na maioria dos sites, os cursos são cancelados. Eles dão um tempo mínimo, tipo, menos de um mês você tem que acabar esse curso, menos de 20 dias você tem que acabar esse curso, É né? isso mesmo. E eu lembro que vocês falavam, né, que a gente tinha que escolher cursos que a gente ia gostar, que a gente ia levar algo para nossa vida, né? Algo que a gente se Exatamente. encaixasse. Então, né, a gente procurava fazer essas coisas. Tinha muitos sites bacanas pra gente fazer os cursos e que ajudava muito. Tem certificado, eu tenho uns 3 certificados aqui em casa hoje de curso que eu fiz online e são muito bons. E tem que se empenhar, né? Porque é online, né? Acaba sendo um pouco mais difícil do que uma aula presencial onde você pode perguntar. Mas assim, lá tem sites que é só aula teórica, só aula escrita. Só que eu encontrei um site que se chama IPED Cursos, que as aulas deles não são teóricas só, tem vídeos, tem uma dinâmica toda. Esse site eu gostei muito. Aí tem não só escrever as coisinhas ali num caderno. Se tiver alguma coisa para você ligar o computador e fazer, você fazer. Se tiver coisa para você, nossa, celular, fazer. Tem muitos meios para você conseguir aprender melhor. Com certeza. Então, foi um aprendizado muito bom, principalmente no momento agora, né? Que a gente tem que aprender tudo de Foi, casa. exatamente. Foi muito bom. E eu lembro que muitas pessoas da nossa turma gostavam também, porque, né, a gente procurava os cursos que a gente gostava. Sim, sim. A partir do momento, a gente falou que vocês precisavam fazer o curso, mas eu não forcei, especifiquei um tema, falar, não, vai fazer todo mundo o curso administrativo, Não, vai fazer todo não. mundo. Não, vocês precisam ter interesse e é para vocês, não era para mim, né? O curso que Isso, vocês fizeram não interesse. foi para mim. É o interesse, né? Falar assim, que tema que eu gosto? O que que me chama atenção? O que que eu tenho de hobby? Será que eu posso levar isso no meu mundo de trabalho? Será que eu posso levar isso para trabalhar na minha vida? Ou vai ser só um Isso. hobby? Vocês vão descobrir fazendo os cursos, são cursinhos online mais curtos, tranquilos, de poucas horas, e vai criando esse interesse por ser autodidata, né? Não só ler o que está ali. Então, eu não conheço essa palavra. Peraí, Google, que palavra é essa? Né? Então, isso tudo
é um diferencial para vocês que se empenharam, né? Isso, exatamente. E uma das coisas que a gente aprendeu muito no PT também, que era assim, a gente tem muita oportunidade. Muitas, muitas oportunidades. E tem pessoas que usam, né? Usa acaba sendo uma desculpa e não, ao mesmo tempo. Mas usa essa desculpa, tipo, eu não tenho condições de fazer um curso. Eu não consigo fazer um curso, sabe? Essas coisas. Mas tem muitos meios de você fazer um curso que vai te ajudar, que é bom, que é confiável você fazer e que vai te ajudar muito. Você não precisa ficar fazendo cursos pagos, porque os cursos online te ajudam muito. Você aprende coisas que você não aprendia, né? E ainda mais se é no ramo que você gosta. Você é professora, tem lá cursos de professora, tem cursos de professora de matemática, tem até uns cursos que é mais para dicas e conselhos, né? Como se portar na frente de um aluno, como tem tudo. Se você quer fazer coisas de tecnologia, tem tudo lá. Informática básica, Excel, Word, um monte de cursos, né? Um monte de parte da informática. Tem muitas coisas, culinária, pet shop, nossa, muita coisa, veterinária, muitas coisas. Então, Legal. se a pessoa procurar, ela acha Tem, muitos cursos, tem muitas oportunidades. tem. E dá valor para esses cursos, né? É aquilo que a gente está falando. Não é porque ele é um curso gratuito da internet, que ele é curto, que ele não tem valor. É uma informação para você. É o currículo, né? O jovem, a dificuldade maior é que é um currículo vazio, tá limpo. Vocês ainda estão começando a vida, não tem experiência no mundo do trabalho, né? Então, por que não preencher esse currículo com cursos, né? É, Tem que esperar começar a trabalhar? Não precisa, a gente já pode. Então, vocês, por exemplo, terminaram o PTE, um curso, mas fizeram 2 a cada mês. Então, se a gente tira um mês, que são 4 meses de PTE, mas mês, 2, 4, 6. Vocês terminaram com 7 cursos um semestre. 8, porque a gente ganhou nosso certificadinho do trabalho social que a gente fez no Joca. Verdade, vocês terminaram com 8, fizeram trabalho social ainda de gratidão, né? Então, assim, Sim, olha só, em um semestre já foram 8 certificados. sim. E assim, por falar assim, um trabalho Detalhe, social. de Oi, cursos gratuitos, né? Que fique bem isso, claro, vocês não pagaram. uhum. Então, as pessoas pensam assim, trabalho social, meu Deus, eu não. Mas é um trabalho que ajuda a gente, ajuda muito. Como você trabalhar, porque assim, quando a gente fez, né, o trabalho social, eram com Uhum. crianças, então saiu da nossa rotina, saiu das nossas experiências. Foi. Então era criança chamando a gente pra lá, criança gritando pra cá, puxando a gente pra lá. Então, é uma experiência que a gente, tinha que a gente aprendeu a trabalhar com outro tipo de pessoa também. Sim, a gente foca muito isso com vocês, precisa devolver tudo aquilo de bom que a gente recebe. Então, vocês estavam num curso totalmente gratuito, com pessoas que amavam estar ali e voluntários maravilhosos que passaram e doaram o seu tempo para passar conhecimento para vocês, né? Uhum. Então, quando vocês foram para o Joca, para fazer um trabalho de Dia das Crianças com aqueles alunos no CCA, foi uma maneira de retribuir, de devolver tudo o que vocês receberam durante o curso. Tem que ser um ciclo, né? A gente tem que estar envolto nessa nuvem de gratidão e devolver tudo de bom que a gente recebe. E vocês fizeram isso. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Maravilhoso, Susan. A E a gente gente continua. aprendeu coisas. E a gente aprendeu a como ter o compromisso, né, com as coisas. Porque no dia do trabalho, né, social, a gente tinha que ter muito compromisso. Porque não era um dia da nossa aula. A nossa aula era dia de segunda e quarta, e o dia que a gente foi fazer trabalho social era uma quinta, não era dia do nosso trabalho social. Isso mesmo. Sem contar que vocês criaram quais seriam as dinâmicas a serem colocadas em Foi muito prática com legal, eles, né? foi muito legal. Vocês organizaram tudo. A gente organizou o que a gente ia passar, né, para os aluninhos do Joca, o que a gente ia conversar, quais eram as brincadeiras
que a gente ia passar, as dinâmicas, como a gente ia se apresentar. Então, foi um processo bom que a gente aprendeu a organizar, né? Foi, exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Suzy, a gente está chegando no final, né? Daqui a pouco o Instagram corta a gente. Mas, como você já está super adaptada, fala aí, qual é a palavra que você pode descrever a sua experiência do PTE pra gente? Uma palavra. Lembra? Uma palavra. Conta pra gente qual foi essa experiência. Ai, nossa, tem muita. Nossa, eu lembro. Teve uma dinâmica assim, hein? Todo final de aula, todo final de noite a gente fala, fala em uma palavra o que que você achou. Lembra até que na formatura vocês fizeram isso. Sim. Nossa, verdade. Na nossa formatura a gente fez uma brincadeirinha no final, Uma da gente palavra. falar uma palavra que descreveria, né, a nossa experiência PTE. no PT. E eu lembro perfeitamente que eu literalmente falei essa palavra, experiência. Experiência? Experiência, eu falei, experiência, porque a gente foi um processo que, que, por mais que seja curto, 6 meses, mas é um 6 meses muito bem usado, que a gente conseguiu usar todos os 6 meses inteiro para aprender. Então, eu falei no dia experiência, porque foi uma experiência nova para todo mundo, né, do PTE. Que bom. Que bom, Tiveram muito pessoas bom. que falaram alegria, porque a gente se divertiu muito. Pessoas que falaram muitas palavras legais. Muito bom, foi uma formatura bem divertida. Susan, gratidão por ter vindo aqui contar a sua experiência, contar o quanto isso já te ajudou em processos seletivos. Muito Foi. obrigada. Vamos ficando por aqui. Obrigada a todo mundo que passou, que assistiu. Quem não assistiu vai É, ficar gravado no nosso IGTV. E a Susan é super aberta a perguntas, tá? Os alunos e os próximos alunos que verem esse vídeo e quiserem perguntar, ela vai pode responder. me perguntar. A Camila me marcou, né, Na postagem. na postagem e qualquer coisa, eu sempre tô aqui no Instagram. Com certeza. Suzy, obrigada. Gratidão para todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau, beijo.